Em outra carta, enviada à sua irmã Felicidade, Anita escreveu: "Depois do casamento me senti muito deprimida. Nunca vou ter filhos porque rejeitei o Manuel e ele nunca insistiu. Ele não é do tipo de homem que se impõe, a gente nem se fala mais. Imagine que ele não tem vergonha de ser um servo do imperador. Não dá. Nunca vou conseguir entender o Manuel." Ué, as mulheres não sempre foram oprimidas pelos homens? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam muito bem. Então hoje eu vou trazer para os senhores um relato concreto do século XIX, aqui da história do nosso país, de uma mulher que contradiz sim esse discurso histórico do feminismo, que as mulheres então sempre teriam sido oprimidas e nunca tiveram a sua sexualidade respeitada pelos homens. Relato esse trazido então pela Anita Garibaldi, que é uma figura muito querida aqui na região sul do país, principalmente entre os catarinenses e os gaúchos. Então essa semana eu fui até a cidade de Laguna, conhecer alguns lugares históricos por onde ela teria passado, conhecer um pouco melhor a história dela, e tirei uma foto de um relato de um trecho da vida dela que eu queria compartilhar com os senhores aqui nesse vídeo, porque, como eu falei, contradiz parte de certos axiomas que o feminismo nos traz como sendo dados incontestáveis. Então é sempre importante que você realmente conteste os axiomas, as bases de uma determinada teoria. Tem um historiador alemão que escreveu um livrinho muito interessante que se chama Razão Histórica. E dentre várias coisas que ele fala sobre método científico, de conhecimento da história, de interpretação de teorias históricas e de elaboração de teorias históricas, um ponto interessante que ele traz a respeito de teorias da história é o seguinte: ora, para que uma determinada teoria histórica tenha maior credibilidade, é necessário que exista um determinado respaldo fático na realidade atual que dê alguma base científica para essa interpretação da história. Então, por exemplo, se você quiser suscitar a hipótese de que no passado homens voavam, dificilmente essa sua hipótese vai ser comprovada, porque hoje a gente não tem absolutamente nenhum tipo de ser humano, de homem ou mulher que voe, né? Claro, em circunstâncias naturais, né? Então essa sua teoria não é que ela está completamente invalidada, mas é que ela tem uma base teórica que está completamente descolada e desconectada com a realidade atual. Agora, por exemplo, se você levantasse a hipótese de que antigamente os homens se alimentavam de carne, bom, aqui já é uma hipótese mais plausível, porque ainda hoje nós temos homens que se alimentam de carne, seres humanos que se alimentam de carne. É claro que tem o movimento do veganismo aí, etc. Mas a gente tem muitos seres humanos que se alimentam de carne. Então é uma hipótese mais plausível de ser interpretada, né? Uma teoria histórica mais plausível do que se você falar, por exemplo, que os homens voavam antigamente. Desse modo, é fundamental então que quanto mais conexão uma teoria tenha com a realidade, maior credibilidade ela terá, uma teoria histórica no caso. Então quando você vê, por exemplo, as feministas, né, partindo de um axioma, ou muitas feministas, para não dizer todas, né? Partindo de um axioma de que as mulheres sempre foram oprimidas e desrespeitadas ao longo da história, você tem que ter algum respaldo fático no presente que dê algum significado ou alguma base científica para essa afirmação. Porque do outro lado, você tem pessoas afirmando o contrário, assim como eu, que na verdade as mulheres sempre foram privilegiadas ao longo da história humana. Nunca foram para guerras, sempre ficaram preservadas de desbravar novos territórios, da proteção, enfim, das cidades, etc., da busca do mantimento, enfim. E você tem um respaldo histórico hoje que dá muito mais base para essa afirmação do que para a afirmação de que as mulheres sempre foram oprimidas. Por exemplo, se você pega a nossa realidade hoje, objetiva, um país como o nosso, como o Brasil, você vai ver que as mulheres têm muito mais privilégios jurídicos. Do ponto de vista sociológico, elas são muito menos afetadas do que os homens numa série de quesitos. Então você pensa, não, peraí, se elas sempre foram prejudicadas, desprezadas, rejeitadas e humilhadas ao longo da história, como que magicamente hoje, no período presente, as mulheres vão ser beneficiadas da maneira como elas são? Não tem uma conexão muito lógica. Agora, se você entende que sim, as mulheres sempre foram protegidas, sempre foram privilegiadas, sempre foram mais respeitadas em diversos contextos das sociedades, e isso hoje se reflete também nas nossas sociedades, isso dá uma base muito maior. Como eu falei, por exemplo, questão de aposentadoria, questões sociológicas, a mulher sempre teve muito mais direito de escolher se vai realmente querer ficar na sua casa, né, trabalhando, cuidando dos filhos no trabalho doméstico, se ela vai querer sair para trabalhar. As mulheres hoje, por exemplo, já são maioria nas universidades,
né? Os homens já não têm mais assim, não ocupam mais esse espaço na mesma quantidade que as mulheres. As mulheres, enfim, não são obrigadas a servir o exército até hoje, numa realidade como a nossa. As mulheres têm uma série de leis que as beneficia de alguma forma, que as protege. Enfim, então se você para pensar, essa ideia ela não tem muito respaldo histórico, mas se você pegar qualquer livro de uma feminista militante, por exemplo, aquele livro Caliban e a Bruxa, da Silvia... esqueci o sobrenome da mulher, não vou saber o nome dela aqui. Enfim, vocês pesquisem aí, Caliban e a Bruxa. Eu já li esse livro. Ele tem uma interpretação da história que você fala assim, cara, acho que é Friedrich, uma coisa assim. Depois vocês pesquisem aí o sobrenome dela. Mas é um livro muito conhecido, vocês vão encontrar com facilidade. Ela parte de uns axiomas de leituras históricas, você fala, tá, mas qual que é o fundamento desse tipo de leitura histórica? Primeiro que ela fica dialogando só com autores feministas e autoras feministas. Então você fica ali, é aquela história, vamos contar a história do Flamengo, mas vamos rejeitar toda e qualquer interpretação que não venha de um flamenguista. Então você vê que não é uma leitura muito honesta. E aí eu me deparei então com esse trecho da vida da Anitta, e eu queria fazer alguns comentários rapidamente com os senhores aqui, e na sequência eu vou falar um pouquinho do Giuseppe Garibaldi, que foi o segundo marido dela, que é amado, idolatrado aqui no Sul, né, principalmente aqui, como eu falei, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, e na Itália também, porque participou de processos de reunificação italiano. Mas a gente vai ver que ele já era um protótipo do esquerdomacho, apesar de ser um cara que pregava ideias liberais. Então eu vou ler um trecho para vocês aqui, a respeito da vida da Anitta. Tá? E depois vou chegar a algumas conclusões aqui. Aninha, como era conhecida por ter nascido muito franzina, era a terceira de um total de 10 filhos que seus pais tiveram, sendo 6 mulheres e 4 homens. Então, assim, nada novo na taxa de natalidade daquele período. O pai, tropeiro, mudava-se constantemente, acompanhado pela família. Assim, a pequena Anitta residiu em outras comunidades, como no Mirim, hoje parte de Imbituba, e também na Serra Catarinense. Quando seu pai faleceu, residiam na Carniça, hoje Campos Verdes, em Laguna, deixando a família desamparada e em estado de extrema pobreza. Com apenas 14 anos e contra sua vontade, Aninha se casou com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar, popular Manuel dos Cachorros, para proporcionar segurança econômica para sua família. O casamento ocorreu em 30 de agosto de 1835 na igreja de Santo Antônio dos Anjos, que inclusive eu visitei lá na região de Laguna. Muito legal. A matriz era iluminada por velas e as pessoas assistiram ao casamento em pé, pois os bancos só foram instalados em 1912. Não sei se muita gente, né, não sabe disso, mas historicamente as igrejas não tinham bancos como tem hoje. As pessoas realmente assistiam a missa ou o culto em pé. Aninha saiu caminhando dessa edificação, hoje conhecida como Casa de Anitta. A casa naquele tempo era propriedade do senhor Mendes Braga e sua irmã, que confeccionava vestidos de noiva e era emprestada para as noivas se vestirem e para recepcionar os convidados. Então era uma espécie de casa de festas ali, né? Que hoje é a chamada Casa de Anitta, né? Dizem que ao sair da celebração, Ana tropeçou em algum degrau e perdeu um pé do seu sapato, fato que foi considerado como um presságio de mau augúrio. Essa parte aqui que eu queria destacar. Em novembro de 1835, em carta ao tio Antônio, contou que se recusou a se entregar ao Manuel dos Cachorros sem amor. Ou seja, ela não foi obrigada a se entregar a um cara porque ela não sentia a menor atração, e é relativamente explicado porque teve que se casar para servir de amparo ali para a família, contra a vontade dela. Tudo bem, isso aqui ninguém está negando. E em 1837, em outra carta enviada à sua irmã Felicidade, Anitta escreveu: depois do casamento me senti muito deprimida. Nunca vou ter filhos, porque rejeitei o Manuel e ele nunca insistiu. Ele não é do tipo de homem que se impõe. A gente nem se fala mais. Imagine que ele não tem vergonha de ser um servo do imperador. Não dá. Nunca vou entender o Manuel. Então não vou nem entrar aqui na questão política do conflito, embora eu provavelmente me colocasse também ao lado das tropas imperiais, se soubesse o que o Brasil República viria a ser. Mas enfim, isso não vem ao caso. Não vou criar encrenca com os sulistas aqui por conta disso. Mas o fato é, veja, é claro que é um único relato, isso não serve de amostra absolutamente para formular nenhuma teoria, não é uma amostra assim, minimamente legítima para formular toda uma hipótese e tal. Não é, mas é um relato concreto de alguém que viveu naquele período. E veja, não era nenhuma mulher de destaque, não era nenhuma fidalga, era uma mulher comum, de uma família comum, que se casou e em momento algum se viu forçada a ter nenhum contato físico com um homem por quem ela não tinha nenhuma atração. E mais do que isso, esse cara respeitou, em momento algum violou essa liberdade dela. Então vem cá, se realmente esse relato feminista
fosse uma verdade absoluta, situações como essa jamais existiriam. Situações como essa seriam inviáveis. Agora, por outro lado, o Giuseppe Garibaldi, aqui lá vou eu procurar encrenca com os italianos, com os gaúchos e aqui com os catarinenses, ele era um cara que supostamente foi influenciado pelas ideias de liberdade francesas, né? Aquela coisa de liberdade, igualdade, fraternidade, de igualdade entre homens e mulheres, etc. Mas a própria Ana, numa outra carta que escreveu à irmã, diz que num determinado momento ela precisou trabalhar fora de casa ali, trabalhos domésticos mesmo, mas para aumentar a renda dentro de casa para poder, e ela já estava casada com Giuseppe Garibaldi, né? Para poder melhorar a renda da casa, mas ele simplesmente a proibiu completamente de fazer esse tipo de serviço, ela tinha que ficar em casa e ponto final. E aí ela escreve uma carta para sua irmã reclamando exatamente disso, que essa ideia de liberdade, de igualdade entre homens e mulheres, no caso do Garibaldi, era só uma coisa do papel, porque na prática ele simplesmente se comportava como qualquer outro homem e às vezes até pior. Então você veja, o Manuel dos Cachorros Sem Amor, né, que foi o primeiro marido dela, que talvez fosse um cara ali mais tradicionalista, tanto é que apoiava o império, né, seria hoje um conservador, era o cara que respeitou a liberdade sexual dela. Simplesmente, não, tudo bem, você não me quer? Tudo bem, não tem problema. Não vou te forçar, não vou insistir contigo. Agora, o cara que era o defensor da liberdade, da igualdade entre as mulheres, simplesmente rejeitou completamente qualquer possibilidade de que a mulher dele trabalhasse fora. Aí eu pergunto, é ou não é um protótipo de esquerdomacho? Portanto, senhores, tenhamos isso em mente. Sempre que alguém vier com uma teoria histórica, por mais bem elaborada que ela seja do ponto de vista teórico, a pergunta é muito simples, tá? Qual é o respaldo fático que nós temos hoje que dá um mínimo de embasamento para essa teoria? Se você começar a fazer esses simples questionamentos, você vai ver que progressismo, identitarismo, ideologias como feminismo, etc., todas vão ruir, porque não tem a menor base fática na realidade. Todas são criações puramente teóricas de delírios interpretativos da história, como dívida histórica, etc., mas que não tem absolutamente nenhuma plausibilidade fática. Portanto, uma simples questão como essa pode destruir em boa parte o arcabouço de teorias falaciosas como essa, senhores. Então, portanto, quem quiser visitar lá, Laguna é uma cidade histórica interessante aqui de Santa Catarina, muito bonita e com muita história para a gente conhecer, inclusive questões como essa, que, como eu falei, eu não poderia deixar de trazer aqui no canal. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.